muitas faces do cometa 67P. Imagens retornadas da missão Rosetta da Agência Espacial Europeia indicam que durante a sua mais recente viagem pelo Sistema Solar interno, a superfície do cometa 67P Churyumov-Gerasimenko era um lugar muito ativo, cheio de fraturas crescentes, colinas e penhascos maciços. O material em movimento enterrou algumas características na superfície do cometa enquanto exumava outras. Um estudo sobre a mudança da superfície do 67P foi lançado terça-feira, 21 de março, na revista Science. A maioria dos cometas orbita o nosso Sol em órbitas altamente elípticas, fazendo com que passem a maior parte do tempo no extremamente frio sistema solar externo. Quando um cometa se aproxima do sistema solar interior, o Sol começa a aquecer o gelo sobre e perto de superfície do cometa. Quando o gelo aquece o suficiente, ele pode sublimar rapidamente. Isso quer dizer virar diretamente do sólido para o estado vapor. Este processo de sublimação pode ocorrer com graus variáveis de intensidade a escalas de tempo e fazer com que a superfície mude rapidamente. Entre agosto de 2014 e setembro de 2016, Rosetta orbitou o cometa 67P durante o giro do cometa através do sistema interno solar. No caso do pedregulho, as câmeras do Rosetta observaram uma rocha espacial de 302 bilhões de libra, ou seja, mais ou menos 130 milhões de quilos, 100 pés de altura, mais ou menos 30 metros, para se moverem a 150 jardas, 460 pés ou 140 metros de distância. Sua posição original no núcleo do cometa, a enorme rocha espacial provavelmente se moveu como resultado de vários eventos de exposição que foram detectados pela sua posição original. O aquecimento do 67P também fez com que a taxa de rotação do cometa acelerasse. Acredita-se que o aumento da taxa de rotação do cometa no período anterior ao periélio seja responsável por uma fratura de 500 metros de altura em agosto de 2014, que atravessa o pescoço do cometa. A fratura, que originalmente se estendia um pouco mais que o Empire State Building, foi aumentada em cerca de 30 metros até dezembro de 2014. Além disso, em imagens tiradas em junho de 2016, uma nova fratura de 1.000 a 300 metros foi identificada paralelamente à fratura original. Entender como os cometas mudam e evoluem com o tempo nos dá insights importantes sobre os tipos e abundâncias de gelo dos cometas, e por quanto tempo os cometas podem permanecer no sistema solar interno antes de perder todo o gelo e se tornarem bolas de poeira. E isso nos ajudará a entender melhor as condições do início do sistema solar e possivelmente até mesmo como a vida começou. Em um segundo estudo, Rosetta, divulgado na terça-feira, publicado na Nature Astronomy, os cientistas fazem o primeiro elo definitivo entre uma explosão de poeira e gás no núcleo do 67P e o colapso de um de seus penhascos proeminentes que também expuseram o cometa intocado interior gelado. Cometas são cápsulas do tempo contendo material primitivo remanescente da época em que o Sol e seus planetas se formaram. A sonda Rosetta foi a primeira espaçonave a testemunhar de perto como um cometa se modifica à medida que é submetido à crescente intensidade da radiação solar. As observações ajudarão os cientistas a aprender mais sobre a origem e a evolução do nosso sistema solar e se os cometas trouxeram água e moléculas orgânicas que sustentam a vida para a Terra. Rosetta é uma missão da ESA com contribuições de seus Estados-membros e da NASA. O Lander Philae da Rosetta é fornecido por um consórcio liderado pelo Centro Aeroespacial Alemão, em Colônia, Instituto Max Planck de Pesquisa do Sistema Solar, Agência Espacial Nacional Francesa e Agência Espacial Italiana Roma. JPL, que fica na Pasadena, Califórnia, uma divisão da Caltech em Pasadena, gerencia a contribuição dos Estados Unidos da missão Rosetta para o Diretório de Missões Científicas da NASA em Washington. O JPL também construiu o instrumento MIRO e espera ser o principal investigador Mark Hotzfelder, do Southwest Research Institute San Antonio Boulder, Colorado, desenvolveu os instrumentos IES e Alice do Observatório Rosetta e observa seus principais pesquisadores. Descobriu-se que um pedregulho de 30 metros de largura e 12,8 milhões de quilos se moveu a 140 metros sobre o cometa 67P Churyumov-Gerasimenko na subida ao periélio em agosto de 2015, quando a atividade do cometa estava no auge. Nas duas imagens, uma seta aponta para o pedregulho e na imagem direita o círculo pontilhado delineia a localização original da pedra para referência.
Vários locais de colapso do penhasco do cometa 67P Churyumov-Gerasimenko foram identificados durante a missão de Rosetta. As setas amarelas marcam as fraturas em que ocorreu o deslocamento. As secções recolhidas têm cerca de 50 pés, 15 metros aproximadamente, de comprimento para a seção da esquerda e 9 metros para a seção da direita. Imagens adicionais obtidas de distância maiores sugerem que o colapso ocorreu entre maio e dezembro de 2015. Esta imagem mostra as alterações identificadas em imagens de alta resolução do cometa 67P Churyumov-Gerasimenko durante mais de 2 anos de monitorização pela nave espacial Rosetta da ESA. As muitas faces do cometa 67P. À medida que os cometas se aproximam do Sol, eles se movem rapidamente e exibem mudanças espetaculares em sua superfície. Isso é algo que não pudemos realmente apreciar antes da missão Rosetta, que nos deu a chance de olhar para um cometa em resolução ultra alta por mais de 2 anos. A câmera de ângulo estreito da Osiris a bordo da espaçonave Rosetta capturou esta imagem do cometa 67P em 30 de setembro de 2016, a uma altitude de 16 km acima da superfície durante a descida controlada da espaçonave. A escala da imagem é de cerca de 30 cm por pixel e a própria imagem mede cerca de 2.000 pés, ou 614 metros de diâmetro. A última imagem de Rosetta do cometa 67P Churyumov-Gerasimenko, tirada pouco antes do impacto a uma altitude estimada de 20 metros acima da superfície. A imagem foi tirada com a câmera grande angular Osiris em 30 de setembro. A escala da imagem é de cerca de 5 mm por pixel e a imagem mede cerca de 2,4 metros de largura.